Bem, parece que o meu canal virou simplesmente um canal de teorias de desenhos. Bem, mas eu gostaria de dizer que eu curto muito fazer esses vídeos. Eu acho muito interessante trazer esses novos olhares, essas teorias que rodeiam alguns desenhos muito queridos. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma teoria bem diferente sobre um desenho muito fofo que eu tenho certeza que você aí conhece. Eu sou o Gonz e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a teoria do ursinho Pooh e dos transtornos mentais. Antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você deixar seu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, ativar o sininho das notificações e me seguir nas redes sociais que estão tanto aqui embaixo como na descrição do vídeo. Agora, sem enrolação, vamos começar o vídeo de hoje. Aqui no canal eu já comentei sobre a história do ursinho Pooh, sobre como surgiu o desenho e sobre a inspiração que o criador teve. Caso queira assistir, deixarei o link aqui no card. Mas no vídeo de hoje irei trazer uma teoria que pode também ter sido uma inspiração para as personalidades de cada personagem, para a forma em que cada personagem é. A teoria que irei comentar hoje vem baseada em um estudo feito pela Associação Canadense de Medicina, e ela diz que os personagens Pooh, Tigrão, Ió, Leitão, Corujão, Coelho, Khan, Guru e Christopher Robin podem ter sido inspirados em transtornos mentais. Bem, para começar a teoria vamos falar sobre o Pooh. O Pooh teria sua personalidade inspirada no transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, mais conhecido como DDA, e também teria características de impulsividade, obsessão e baixa autoestima. Para confirmar isso, podemos relembrar das vezes em que Pooh arriscou a própria vida por mel, às vezes que quase caiu de locais perigosos por apenas um pouco de mel, e isso provaria sua obsessão pelo doce. Pooh também em vários momentos se sente triste, muito por conta de engordar bastante pelo mel. Isso mostraria sua baixa autoestima. Para concluir, Pooh se mostrou em vários episódios ser bem desatento, sempre quebrando coisas, se machucando, se esquecendo das coisas, e isso seria por conta da sua déficit de atenção. Vamos agora falar do personagem Leitãozinho. Leitãozinho é um personagem que quem lembra do desenho sabe que ele é bastante medroso e em certos momentos, ou melhor, quase todos, se mostra muito ansioso. Segundo a teoria, Leitãozinho teria sua personalidade inspirada nos transtornos da ansiedade generalizada e na baixa autoestima. O transtorno da ansiedade é bastante notável nas manifestações de seu nervosismo, na gagueira e também em sua insegurança. A teoria também diz que Leitão pode ter sofrido um trauma no seu passado que abalou sua autoestima em algum momento de sua vida. Outro personagem que acredito que conseguimos notar algumas características é o Tigrão. Tigrão é um personagem muito falante que nunca para quieto, e esse seu jeito de ser seria o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, também o DDA, igual do personagem Pooh. A teoria vai um pouco além com o personagem e diz que por conta de Tigrão no desenho sempre querer experimentar tudo que tem no bosque onde moram, o personagem pode também utilizar algumas substâncias, se é que você me entende. Vamos falar agora do personagem Ió. Ió tem uma perspectiva pessimista sobre a vida e seu comportamento e modo de ser é exemplo de uma depressão severa. No desenho são bem raras as demonstrações de alegria do personagem, que mesmo diante de acontecimentos alegres, ele sempre aponta para o lado negativo dele. Vamos agora falar do personagem Corujão. Corujão é o único do grupo a saber ler e escrever. Porém, ele sofre de dislexia, motivo pelo qual podemos perceber que algumas palavras escritas por ele estão com letras trocadas, faltando ou ainda escritas de trás para frente. Corujão também se esquece facilmente daquilo que diz, o que pode ser sinal de uma perda de memória recente. E para finalizar, o personagem ainda adora falar da sabedoria das corujas e sempre espera ser reconhecido pelos outros personagens, sempre se achando o superior, características que encontramos em pessoas narcisistas.
Coelho, ou também conhecido como Abel, é um personagem que mantém tudo sempre organizado e manifesta sintomas de transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. Sua energia é gasta em atos como contar, recontar, organizar e reorganizar, e se alguém interferir nesta ordem, pode despertar a fúria do personagem. Kan é a mãe superprotetora do personagem Guru. Kan é obcecado em controlar o filho e evitar que ele cometa erros, ou que ele se machuque. E o medo e a segurança pelo filho é tanta que a faz mantê-lo em sua bolsa. Kan pode sofrer do transtorno de fobia social, que explicaria esse medo de tudo e de todos. A teoria também diz que essa fobia de Kan pode ser justificada pelo fato de ela ser uma mãe solteira e com dificuldade de sustentar seu filho, sem o apoio de um parceiro, em meio a uma sociedade aparentemente tradicional. Já que falamos da mãe, vamos falar do filho, Guru. Além de ser muito protegido e restrito pela mãe, em alguns momentos Guru não percebe o que acontece em seu entorno e passa por situações arriscadas. Apesar disso, ele também prefere isolar-se na bolsa da mãe e não é muito disposto a aventuras. Esses extremos, segundo a teoria, sugerem algum espectro do autismo. O último personagem do desenho é também o único personagem humano, que é Christopher Robin. Christopher Robin imagina todo mundo de Pooh. Claro que, como é um desenho, seria normal todos os personagens não humanos, como urso, tigre, falarem. Porém, a teoria vai pelo caminho de Christopher Robin possa estar criando todo esse mundo na cabeça dele, como se o mundo onde existe o Pooh e seus amigos fossem tudo imaginação. E por conta do caráter imaginativo excessivamente vívido do personagem, podemos dizer que ele pode ter um possível quadro de esquizofrenia, no qual a realidade e a imaginação se misturam, fazendo assim cada um dos personagens que ele criou na sua mente seria uma forma de expressão do humor e dos afetos dele. Bem, mas claro que tudo que falei agora não basta de uma teoria. Tudo isso pode nem ser verdade. Porém, eu trouxe essa teoria no canal, pois eu achei interessante essas coincidências e esses possíveis indícios de que os personagens têm com os transtornos. Bem, e esse foi o vídeo de hoje. Agora eu quero saber de você. Você aí conhecia essa teoria? Você aí gostava ou ainda gosta bastante do desenho do Ursinho Pooh? Você aí conhecia ou fazia ideia que existia essa possível referência dos personagens com os transtornos? Deixa aqui nos comentários. Se você aí também tem alguma teoria, algum segredo, alguma curiosidade que você quer saber sobre algum desenho, série ou filme, deixa aqui nos comentários que eu estou sempre lendo os comentários para fazer vídeo novo para vocês. Beleza? Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com a sua família, com seus amigos, com aquela pessoa que você sabe que gosta de Ursinho Pooh e iria ficar bem curioso em conhecer essa teoria. Me siga nas redes sociais que estão tanto aqui embaixo como na descrição do vídeo. E antes de ir embora, eu vou recomendar para vocês 2 vídeos muito bons. Esses 2 vídeos estão aparecendo aqui. E caso você não tenha se inscrito no canal, se inscreva clicando aqui. Beleza? Então é isso, muito obrigado por mais um vídeo. Nos encontramos no próximo vídeo. E é nóis. Valeu, tamo junto e fui!